Paulinha, tem mais pauta aqui de entretenimento no nosso Morning Show. Vamos fechar com essa notícia aqui. Olha só, segundo revelações do autor global Silvio de Abreu ao jornalista Tony Góes, da Folha de São Paulo, a emissora censurou durante temáticas homossexuais, é isso? Quais exemplos ele deu? Pois é, foi uma entrevista muito boa do Silvio de Abreu para o Tony Góes, que está disponível na íntegra no canal Manual do Tempo no YouTube. Vale a pena, em clima aí do Dia do Orgulho LGBTQIA+. E o Silvio de Abreu, que para quem não sabe, né, atuou como autor na Globo desde 1978 até novembro do ano passado. Ele ocupava o cargo de diretor de dramaturgia. Assinou obras importantes, né, novelas como Guerra dos Sexos, de 83, Sassaricando, de 87, Rainha da Sucata, de 1990, A Próxima Vítima, de 95, Passione, de 2010. Quer dizer, é extensíssima a carreira do Silvio de Abreu. E o Adrilles, você sabe que o Adrilles fala que é o Projaquistão, né? Que as bandeiras estão lá de propósito, não sei o que ele vai falar hoje. Mas parece que antes, Adrilles, há um tempinho atrás, as coisas não eram assim, não. Olha o que diz o Silvio de Abreu ao Tony Góes. Esse assunto, o assunto LGBT dentro da Globo, nos anos 70, nos anos 80, era muito proibido, não vou dizer proibido, mas toda vez que você apresentava um personagem ou uma trama ligada a isso, sempre tinha restrições, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tinha uma censura interna muito grande com relação a isso. E aí ele conta que o primeiro personagem LGBT que ele escreveu foi pro ar em 1990, mas ali na faixa das 11 da noite. E aí em 1995 foi a vez da Próxima Vítima e que ele fez toda uma construção para que o público se envolvesse com dois personagens que revelariam ali serem gays. E o público não aceitou tão bem assim, tanto que na época o ator André Gonçalves até apanhou na rua por interpretar um garoto gay na televisão. O Silvio contou nessa entrevista que também enfrentou um desafio quando ele quis inserir uma família negra na trama da Próxima Vítima. Também foi outro problema que eu tive que enfrentar, colocar a família de negros. Mas será que o público vai gostar? Claro que vai gostar. Existe um mundo de família de negros. Tinha pólice interna de não ter negro. Não é que nunca ninguém disse não vamos fazer, mas ninguém tinha feito. Entendeu? Ninguém tinha feito uma família de negros que fosse uma família normal, como é toda família de negros, e que não fosse uma família que entrasse na novela só para ficar discutindo preconceito. Eu não queria isso. Eu queria uma família que entrasse naturalmente dentro da história, que fizesse parte da sociedade como uma família de negros faz parte da sociedade. Essa foi a novidade. E aí ele contou também o caso de 1997, da novela Torre de Babel. Quem é noveleiro sabe. No meio dessa novela teve uma troca na direção. Ele já tinha escrito a novela, era o Boni. Aí ele sai, entra a Marluce. E ele tinha essa ideia de ter um casal de lésbicas na novela, que era encarnado pela Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer, que teve muita rejeição do público. E principalmente porque não houve uma construção ali a respeito do casal. Ele já foi apresentado como homoafetivo e o público rejeitou. E também teve uma questão lá na direção. Fala, Silvio de Abreu. O que me foi proibido veementemente, eu não vou poder continuar essa história das lésbicas. Então, a história que eu queria fazer da Glória Menezes com a Silvia Pfeiffer, desta amizade, não dá para fazer. Não vai poder fazer. Então, o que eu vou fazer com a Silvia Pfeiffer na novela? Teve que matar a galera, né? Teve uma explosãozinha lá e o pessoal morreu. Ele se confundiu um pouco, ele falou Glória Menezes, mas era a Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer. A gente tá vendo aqui as imagens. Aí a solução foi a explosão, matou as duas personagens. Vale a pena conferir na íntegra essa conversa. O Tony também fala a respeito do beijo gay cortado em América em 2005, que era a novela da Glória Pérez.
ia ser entre o Bruno Gagliasso e o Euron Cordeiro. E aí o primeiro beijo gay da TV brasileira, que foi em 2013, em Amor à Vida, Matheus Solano e Thiago Fragoso, na trama do Valcir Carrasco e com torcida do público. Todo mundo gostava muito do personagem Félix, queria que ele tivesse um desfecho feliz. E aí parece que quem deu a força para dar esse passo, para ter esse primeiro beijo na TV aberta brasileira, foi o Carlos Henrique Schroeder, que eu sei que o Adriles ama. E teve aquele caso da Fernanda Montenegro também, com a Natália Timber que era um casal mais velho, exatamente, que também houve rejeição por serem apresentadas primeiro atrizes muito consagradas, as pessoas mais conservadoras não gostaram, e também já foram apresentadas de cara como homoafetivas. O Silvio Gabriel fala que sempre ele tenta fazer uma construção para que o público entenda melhor e absorva os personagens. Eu achei muito legal a fala do Silvio, e eu pelo menos me senti representado nesse sentido, quando ele diz que, poxa, eu tentei inserir uma família de negros na história de uma maneira absolutamente normal. Não criando a questão do preconceito e aí sim inserindo a família de negros. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas há rejeição, né, pai? Engraçado, apesar da Globo ter, de fato, essa agenda mais... Não, mas isso é hoje. Hoje. Mas ainda hoje, Adriles, eu acho que o público de telenovelas ainda é um pouco conservador e não aceita que as coisas sejam colocadas assim... Eu vou explicar. Explica. Mas em que sentido? Eu vou explicar. Primeiro, família de negros me soa meio exatamente o identitarismo ao avesso. Por que ele não colocou uma negra e um branco, um negro, uma branca, uma pessoa mulata, como é exatamente o caso do Brasil, que as pessoas se miscigenam? Pois é, mas é uma pauta meio forçada, fica parecendo família Cosby. Eu vejo os seriados americanos, me incomoda. Por exemplo, Friends só tem branco. Aí fizeram um Friends que só tinha negro. Mostra a mistura, mostra a mescla. Em relação à temática gay, quer dizer, primeiro, em relação à temática de censura, realmente, no Brasil, havia preconceitos maiores e havia uma censura louca, ensandecida. O Silvio, nessa entrevista, ele chega a falar que a dona Solange da censura fala, não pode ter adultério na novela. Mas sem adultério não existe dramaturgia, sem traição. Era por tudo. A tradução que a Globo fez do Poderoso Chefão, você não podia falar em tráfico de drogas, você tinha que falar em contrabando. Era uma histeria da censura militar que chegava às raias do ridículo. Agora, temática gay, homossexual, tem uma questão que é problemática. Sim, concordo. Havia, sim, mais preconceito nos anos 80, 90. Hoje esse preconceito é muitíssimo menor, graças a movimentos identitários, só que hoje eles viraram meio maléficos, porque eles veem preconceito em tudo e todos. A gente já teve essa discussão várias vezes. Mas sempre a temática gay na dramaturgia, sobretudo dramaturgia de comunicação popular, ela vai ser limitada. Por quê? Porque a questão da sexualidade gay, ela é periférica na natureza humana, ela atinge 5, 10%, tem a questão da fluidez, mas gays mesmo, assumidos, gays, são 5, 10% da população mundial, né? E a sexualidade, ela opera por atração, identificação e repulsa. Você nunca, provavelmente, vai ter uma cena de sexo encenada numa novela das 8 entre 2 homens ou 2 mulheres. Eu acho pouquíssimo provável, porque isso causa uma ojeriza física naquela pessoa que projeta a idealização nos personagens de uma novela, ou de um filme, ou de um seriado. Eles sentem uma certa repulsa. Em comunicação de massa, eu acho isso muito complicado. Então, olha só. Pois é, a da Elite. Então, olha só. É sempre vista, na questão de uma novela do Silvio de Abreu, os homossexuais são ou bonitinhos, bacanas, ou são 2 senhoras, tem uma questão meio asséptica, que eles não se tocam muito. Eu acho muito difícil mudar isso pelo envolvimento e a transparência e a identificação. Em séries, na Netflix, e umas questões de streaming, essa liberdade é maior, mas em comunicação de massa eu acho mais complicado. Eu acho muito mais legal desse jeito que ele fez do que colocar a pauta do preconceito e aí sim colocar um negro, entendeu? Eu acho que isso que... Por que não coloca a família miscigenada? Pode botar tudo. Tudo, absolutamente tudo. A inserção na sociedade, ela se vem naturalmente. Pode ser. Pelo menos é o que eu acredito. Havia mais preconceito antes, isso é vai chegar uma hora mas justamente ele está falando que, por exemplo, quando ele colocou esse casal de lésbicas em Torre de Babel, que não tinha essa pauta
Era um casal de lésbicas e ponto. O público Mas ele não falou pra ninguém, ele não falou pra ninguém, Mas né? o público rejeitou. Não, falou sim. Parece Ele que o disse Boni... que o público parece rejeitou que o casal de lésbicas. Mas peraí, mas Torre de Babel, a sociedade era qual? Coisas. É, 98, sei lá. Antes do BBB1. É, mas Babilônia foi agora. Não, mas olha... Não, Babilônia da Fernanda de 1990. Não, Babilônia, Fernanda Montenegro, Natália Timmy. Não, mas não houve uma rejeição. Houve! Opa! O Félix não teve nenhuma. Os Félix não teve nenhuma rejeição. Gente, nós temos diferença. Porque o Félix era caricato. Não, o Félix era engraçado, era bom ator. Era caricato. Vocês estão Agora, a Fernanda Montenegro, eu acho que foi... Ó, deixa eu te falar uma coisa, então. Eu acho, a questão da Fernanda Montenegro e Natália Timmy tem mais a ver com etarismo. As pessoas não gostam de ver casal de velhos do que com homossexualidade. Assistam Big Brother Brasil 1 e vejam o que era a sociedade antigamente. Transformou muito. Sabe por quê? Ô, Paulinha, o etarismo... Agora eu vou fazer uma denúncia aqui, porque eu sou velho. Depois dos 40, eu e a Paulinha somos velhos. A gente tem mais de 40. E o etarismo, você percebe quando alguém xinga alguém, pode ser até uma militante feminista, LGBT, seu velho ridículo, seu velho patético. O etarismo come solto. É o preconceito que segue. Se você vê um cara de 60 anos com medo de 20, ah lá, velho tarado, deve estar pagando, e vice-versa também. Os velhos, eu sou velho, merecem também uma vida sexual, a familiar bacana. Para de chamar a gente de velho decrépito. Não é, Paulinha? Como Junte-se a mim.